Então, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Tito, perto do fim da Bíblia. Quem está usando a Bíblia em papel, né? Enquanto você encontra Tito, eu vou dar alguns parâmetros básicos para a gente se situar aqui. De onde veio esse livro, né? Tito foi escrito por Paulo, apóstolo. O apóstolo Paulo a gente conhece bem, né? A história dele em Atos. Ele é o autor de vários livros do Novo Testamento, a maioria. E Paulo é um judeu, era um fariseu, mas se converteu a Cristo. E ele está escrevendo para Tito, que é um grego, ele não é judeu. E nós sabemos que eles se conhecem há muito tempo. Quando Paulo vai descrever em Gálatas a primeira ida dele a Jerusalém, para conhecer os apóstolos, os outros apóstolos, ele foi com Tito. Então eles têm uma longa história, uma longa caminhada juntos. Também sabemos que Paulo confiava muito em Tito, a partir do livro de 2 Coríntios, onde ele fala umas coisas muito positivas a respeito de Tito. Só que agora, quando Paulo escreve para Tito, já é bem depois do tempo que é descrito em Atos. Tudo indica que isso acontece alguns anos depois do fim de Atos. E qual que é a situação? A situação é que Tito, que é um cooperador de Paulo, ele está na ilha de Creta, onde ele foi deixado por Paulo. Tudo indica que Paulo e Tito trabalharam juntos em Creta por algum período, evangelizando, plantando igrejas. E aí Paulo foi adiante para outros lugares e deixou Tito lá. Mostra para nós o primeiro slide aqui. Eu trouxe um mapa. Para quem só tem Creta como um carro da Hyundai na cabeça, sabe que Creta é uma ilha no Mediterrâneo, tá bom? E fica ali, logo debaixo da Grécia, tá bom? E Paulo, a gente sabe, lendo mais para o fim de Tito, Paulo estava a caminho da cidade de Nicópolis. Tá? Pode mostrar também? Nicópolis ficava na costa oeste da Grécia. Vamos ler então Tito 1, versículos 1 a 4, que é nosso texto para hoje. E eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora. Tito 1. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé que compartilhamos. Que Deus o Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. Se você tem algum conhecimento das ilhas do Mediterrâneo, você pode achar que Tito tinha o trabalho dos sonhos. Eu dei uma pesquisada. O que Google fala quando a gente coloca Creta na busca? Digitei e apareceram umas fotos lindas. Olha só, passa essas fotos para mim, olha só. Tem várias aqui, ó. Que lugar bonito. Praias, montanhas. Fantástico. Trabalho dos sonhos, e ser missionário na ilha de Creta. Mas, se a gente pensar assim, a gente estaria totalmente enganado. Porque Tito não estava lá de férias. Ele tinha uma missão a cumprir, e a missão era muito difícil, porque implicava em trabalho com gente. E o povo de Creta era, digamos que era menos que ideal. Olha lá na sua Bíblia, Tito 1, versículo 12. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso aí é uma citação de Epimênides de Cnossos. E Paulo fala logo em seguida, isso é verdade.
Então esse cara que escreveu essa frase, ele é de Creta. Ele é de Creta. Tá? Ele mesmo falando do povo dele, e Paulo fala, é verdade. Então eles são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Esse é o povo de Creta. Mas, isso era de esperar, não? Um missionário não deve ir justamente para esses lugares difíceis. O evangelho não é justamente para alcançar pecadores, para trazê-los perdão e para efetuar neles uma gloriosa transformação à imagem de Cristo. E as igrejas não são justamente para ser comunidades de luz em meio às trevas, de verdade em meio à mentira, de amor em meio à crueldade, de virtude em meio à maldade? Sim, com certeza. Mas o maior problema que Tito enfrentava era a própria igreja, o próprio povo de Deus. Quando nós prestamos atenção aos detalhes da carta, descobrimos que há vários problemas nas igrejas na ilha de Creta. Lendo entre linhas e lendo algumas coisas muito explícitas também, a gente descobre que lá tinha problemas de imoralidade, de desonestidade, de imprudência entre os jovens, de rebeldia, problemas com bebida, com fofoca, tinha brigas, pessoal preguiçoso, tinha pessoal falando de um jeito sujo, tinha pessoal furtando e roubando, os cristãos, pessoal da igreja. Ou seja, basicamente, eles não eram nada diferente dos não cristãos, o pessoal de fora. E a liderança então? A liderança era terrível. A gente percebe aqui que tinha questões de adultério, que tinha famílias em crise, os líderes eram arrogantes, eram agressivos, eram beberrões, eram corruptos. Eles ensinavam coisa que não era verdadeira, eles tinham um interesse exagerado em polêmicas, eles tinham como grande preocupação ganhar dinheiro. Olha lá no versículo 11 do capítulo 1. Sua motivação é obter lucro desonesto. Final do 11. Ou seja, um grande problema. E havia uma necessidade, então, de reformar a igreja, antes que a igreja pudesse ser aquilo que era para ser e cumprir seu papel na sociedade. Eu espero que até essa altura da minha mensagem você já percebeu a relevância dessa carta para nossos tempos hoje, por causa das semelhanças com a sociedade e a igreja dos nossos dias. 50 anos atrás, pelo que eu ouço falar, os evangélicos no Brasil eram poucos, mas eram respeitados. Sofriam perseguição e eram excluídos de muita coisa, mas empresários gostavam de contratá-los, porque eles tinham fama de serem bons trabalhadores, honestos, dedicados. Mas isso era 50 anos atrás. Hoje, a história é outra. Os evangélicos têm fama, hoje, na sociedade, de usar um determinado tipo de roupa, de escutar a mesma música, mas não são admirados como antes, de grosso modo. Glória a Deus, declaram os evangélicos, enquanto enfiam maços de dinheiro sujo nas cuecas e nas meias. É assim que o evangélico é visto hoje. Tanto que alguns de nós temos até vergonha de nos identificarmos como evangélicos, em alguns contextos. E como no caso de Creta, hoje os líderes estão no centro do problema, com os mesmos velhos pecados. 10 anos atrás, quando eu trabalhava com uma organização missionária que leva o evangelho às universidades, uma colega minha, que fazia esse mesmo trabalho, ela foi comprar uma moto. Não sei se eu já contei essa história para vocês aqui. E lá ela estava preenchendo a papelada para fazer um financiamento da moto, até que perguntaram qual era a profissão dela. E ela falou, eu sou missionária. E aí responderam, então, desculpa,
mas não vai ser possível, então, o financiamento. A empresa tem como política não fazer financiamento para missionários, pastores e prostitutas. A desgraça da liderança cristã em nossos dias até deu à luz um novo termo, mostra para nós, abuso espiritual. Tem alguns livros sobre isso, esse é muito bom. E hoje existem multidões de crentes desigrejados por tantas experiências negativas e decepcionantes que já tiveram com as suas igrejas. Talvez você mesmo já se decepcionou com a sua igreja, com alguma igreja. Então eu recomendo que você leia este livro e também que venha aqui nos próximos domingos para terminar de ouvir o que Paulo tem a dizer a Tito. Porque São Paulo não é melhor que Creta. Nós também somos comilões preguiçosos. Nós chamamos isso de consumismo. Nós também somos mentirosos. Chamamos isso de marketing e fake news. Nós também somos animais cruéis. Chamamos isso de capitalismo. E liberdade de expressão. E manda quem pode. Que nem falar em matança de mulheres, negros, bebês que não nasceram ainda. Existe esperança para uma sociedade assim? Existe sim. E é por causa dessa esperança que Paulo escreveu para Tito. Tem esperança para São Paulo da mesma forma que tinha esperança para Creta. É claro que Paulo vai falar muito mais sobre isso ao longo dos 3 capítulos pela frente. E você pode pensar que tem numa introdução, né? Talvez, será que tem alguma coisa importante aqui nesses primeiros 4 versículos? Tem sim. Como nas outras cartas que Paulo escreveu, aqui, nessa introdução, Paulo nos dá, de forma embrionária, toda a mensagem que ele vai trabalhar ao longo da carta. Olhe para a sua Bíblia comigo. Eu quero que você fixe a sua atenção em uma única frase no texto. Lá no final do versículo 1. Na tradução que eu li antes, na NVT, está escrito: a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Na revista e atualizada, que acho que muita gente tem aqui, a frase é: a verdade segundo a piedade. E eu gosto bastante da Nova Versão Internacional, que diz assim: a verdade que conduz à piedade. E eu vou usar essa frase ao longo da minha mensagem. A verdade que conduz à piedade. O que é isso? A verdade que conduz à piedade. Significa que existe uma mensagem que produz transformação. Uma mensagem que transforma pecadores em santos. Uma mensagem que transforma bagunça em beleza. Que transforma corrupção em colaboração. Uma mensagem que, onde havia fornicação, faz nascer a fidelidade. Onde havia vício, faz nascer a virtude. Onde havia amargura, faz nascer o amor. Porque se nós ficamos escandalizados e horrorizados e abismados com algumas coisas que nós vemos no noticiário, pelo estado decadente da sociedade, então Deus, muito mais, Ele, como Criador, está muito mais comprometido do que nós com a restauração desse mundo. E Ele tem um plano para restaurar esse mundo. Um plano de salvação. Um plano que Ele está efetuando junto com seu Filho, Jesus Cristo. E este plano, olhe no texto, Ele prometeu antes dos tempos eternos. Antes do começo da história. Este plano vai durar para toda a eternidade também. Muitos de nós estamos acostumados a falar deste plano de salvação de Deus no sentido último. Creia no Salvador, confie em Jesus
e você receberá a vida eterna. Ele te dará a vida eterna, a salvação da sua alma. Outros evangélicos preferem enfatizar os efeitos mais imediatos deste plano de Deus. Creia no Salvador e Ele te usará para transformar esse mundo. Mas nós não precisamos escolher um ou outro. Aliás, nem devemos. Paulo tem ambos em mente aqui. Paulo tem em mente cidadãos do reino eterno que fazem valer os valores daquele reino aqui e agora. Este é o significado da palavra piedade. É difícil usar uma palavra assim, piedade. Não sei o que vem na sua cabeça quando eu falo piedade. Tem muita bagagem religiosa, né? A gente às vezes trata a piedade como um sinônimo de misericórdia. Ou então a gente imagina um monge num mosteiro, com o rosto triste. Deve ser muito piedoso esse cara. Mas não é isso. A NVT, inclusive, nem usa a palavra piedade. Traz devoção. A palavra em si significa a vida vivida à moda de Deus. A vida vivida à moda de Deus. Então, em vez de pensar em monges pálidos, devemos pensar em Jesus, aquela demonstração suprema da vida na terra à moda de Deus. Jesus que viveu com alegria, com paixão, com juízo, com propósito, com coragem, como um verdadeiro filho de Deus. No reino eterno, na nova criação, quando Jesus tiver estabelecido definitivamente o seu reino na terra, todos os cidadãos viverão assim, como Jesus. Todos os cidadãos viverão vidas piedosas. Mas o plano de Deus é para a gente começar desde já a viver vidas piedosas. Nós não sabemos o que aconteceu na ilha de Creta a partir do ministério de Tito. Isso foi perdido no passar do tempo da história. Mas a história do mundo está repleto de exemplos de como essa verdade, essa revelação de Cristo conduz à piedade. Como essa verdade conduz à piedade. Isso já aconteceu e acontece. E eu vou dar um exemplo. Eu sou inglês, certo? Muitos brasileiros que já foram para a Inglaterra vêm e falam, puxa, gostei muito do seu país, admirei a sua cultura, papapá. Mas poucos sabem que 300 anos atrás, a Inglaterra era uma nação atolada em corrupção, em opressão e decadência moral da pior espécie. Os ingleses, nessa época, começo do século XVIII, tinham um monopólio sobre o tráfico de escravos no Atlântico. E isso gerava um lucro enorme. Mas a desigualdade social era muito grande. E era mantida por lei. Um pobre podia ser enforcado, e muitos foram enforcados por furto. Simplesmente. Infanticídio e abandono de crianças eram muito comuns. 75% das crianças, 75%, você me ouviu, 75% das crianças morria antes de completar 5 anos. A Revolução Industrial estava começando e crianças a partir de 5 anos trabalhavam nas fábricas por até 16 horas por dia, sem intervalos, ganhando uma ninharia, e muitas delas morriam esmagadas na maquinária. Inglaterra. Gin era a bebida da vez. E o alcoolismo difundia violência, pobreza, prostituição e abuso infantil. Animais lutando até a morte atraíam multidões de espectadores pagantes. Jogos de azar e promiscuidade se tornaram esporte. Em todo o litoral, eu fiquei chocado descobrindo isso. Em todo o litoral da Inglaterra, às noites, pessoas com lâmpadas tentavam enganar os navios com sinais falsos para que os navios naufragassem nas rochas. E então saqueavam a carga e deixavam os marinheiros morrer afogados. Inglaterra. Esta era a Inglaterra na primeira metade do século XVIII. Só que
100 anos depois, a situação era muito diferente. Houve uma transformação dramática. Novas leis deram direitos aos trabalhadores industriais. Escolas eram abertas para crianças de todas as classes sociais. Obras de saneamento básico melhoraram tremendamente a saúde pública. Alcoolismo foi dramaticamente reduzido. O tráfico de escravos foi banido por um ato de parlamento que deixou a economia em grandes problemas. ONGs surgiram em prol da proteção dos animais. Houve reforma para melhorar condições dos presídios, reforma no Código Penal, novos regulamentos para a segurança nos navios. E no coração do povo, novos padrões se instalaram de honestidade, de decência, de fidelidade, de modéstia, justiça e misericórdia. Como aconteceu isso? Aconteceu porque Deus levantou mensageiros que proclamaram a verdade que conduz à piedade. E no centro dessa história está a figura de um homem chamado John Wesley, que foi um dos mais destacados de uma nova geração de pregadores. E o que o Wesley fez, então? Bom, Wesley trabalhou muito. Ao longo de 50 anos, ele viajou 400 mil quilômetros a cavalo. E ele tinha fortes opiniões sobre o que precisava mudar na sociedade. Mas nós não devemos imaginar Wesley como um ativista político. Ele era, sim, um intelectual notável e um pregador incansável. Ele pregou mais de 45 mil sermões, expondo a mensagem da Bíblia. E Wesley acreditava que o principal propósito da Bíblia é mostrar para pecadores o caminho de volta para Deus por meio do sacrifício de Jesus. Apontar para pecadores o caminho de volta para Deus por meio do sacrifício de Cristo. E este era o cerne da sua pregação. Mas ele também entendia que isso levava e leva à mudança social. Como consequência da pregação de Wesley, os princípios morais propostos na Bíblia começaram a fincar raiz na mente e no coração do povo. Críticos disseram que o único remédio que Wesley conhecia para as mazelas deste mundo, desta vida, ficava em outro mundo. A única solução era outro mundo. Mas, ao apontar para a vida eterna em Cristo, Wesley foi usado para desencadear uma das transformações sociais mais notáveis da história. John Wesley tinha as mesmas convicções de Paulo. Em Jesus Cristo, Deus revelou a mensagem da verdade que conduz à piedade. E como Paulo, ele tinha a convicção de que esta mensagem precisa ser proclamada. Precisa ser entendida, ouvida, internalizada. Porque Deus não só revelou a mensagem, Ele também levanta mensageiros para anunciá-la. Paulo, Tito, John Wesley e muitos outros ao longo da história, mensageiros. Agora, você pode estar pensando aqui, mas espera aí, como foi que a Inglaterra, um país protestante, chegou nesse nível de decadência apenas 200 anos depois da Reforma? E a resposta é simples. Cristianismo sem Bíblia. A Igreja Anglicana, apesar de sua confissão doutrinariamente bíblica, havia se tornado uma força política. Os seus líderes detinham poder e riqueza. A mensagem da Bíblia era um tanto inconveniente para eles, para esses líderes. Então, os movimentos de piedade foram oprimidos. Quem queria muito ler a Bíblia, estudar e falar disso, era silenciado. E ainda eles expulsaram 400 pastores, dos mais problemáticos. Expulsaram, muitos deles acabaram indo para os Estados Unidos. E com a Bíblia não sendo mais lida, estudada e proclamada, outras filosofias ganharam força na mente do povo, levando então à decadência que eu descrevi antes. E isso ilustra bem o outro lado da moeda. Quando cristãos param de ler a Bíblia,
e anunciar a sua mensagem, a piedade começa a se perder. É a tendência natural dos nossos corações. E nós somos tentados a parar. Nós somos tentados a parar de ler a Bíblia, e parar de estudar, e parar de proclamar a Bíblia. Porque a mensagem que Deus revelou em Jesus Cristo, da salvação por meio da fé nele, que morreu e ressuscitou por nós, essa mensagem é uma mensagem que o mundo não quer ouvir. O pessoal não gosta disso. Não quer, eles não querem ser piedosos. Nós não queremos ser piedosos. Não queremos saber de um Salvador. Nós não achamos que temos um problema. E o próprio Wesley experimentou essa oposição. Durante 3 décadas, ele e os seus colegas sofreram zombaria, desprezo e oposição violenta. Constantemente sofreram ataques. Multidões bêbadas que lançavam todo tipo de míssil nos pregadores. Centenas de publicações que apareceram criticando eles. Até punham fogo na casa deles, como oposição à sua mensagem. Mas Wesley insistiu em anunciar a mensagem a todas as pessoas. Porque ele sabia que em meio às multidões, que muitas vezes zombavam, xingavam, em meio àquelas multidões havia os eleitos de Deus. Havia aqueles que ouviriam com fé e se arrependeriam dos seus pecados. Aqueles que mudariam de lado, chegaram querendo zombar, saíram de lá querendo seguir a Jesus. Existem os eleitos de Deus. Deus já escolheu pessoas que irão responder positivamente à mensagem de Jesus. Nós não sabemos quem são, e justamente por isso nós devemos anunciar a mensagem a todos. No nosso tempo, isso é difícil. Nós vivemos em dias inéditos, dias em que jovens e adolescentes se matam, coisa que nunca se viu antes na história. Eles se matam porque não veem esperança. Aquilo em que seus avós acreditaram não deu resultado. Aquilo que seus pais ensinavam mostrou-se insustentável e vazio. Nós temos hoje milhares de doutrinas e filosofias disponíveis nas livrarias, nas bancas de revista, nos blogs, na internet, sendo ensinadas nas salas de aula. Temos 1000 religiões sendo oferecidas nas esquinas, mas o jovem paulistano não tem a menor intenção de examiná-los. Não, porque ele aprendeu a ser cínico. Você acha que tem alguma coisa aí que sirva, que vai fazer aquela diferença toda? Comunismo, capitalismo, estão ambos batidos. PT, PSDB, PSL. Ele não tem fé em nenhum partido. Nem a ONU, nem a Lava Jato tem a solução para o mundo. Em meio a tantas opções, ele não acredita que alguma das opções do mercado vai responder aos anseios mais profundos desse mundo. E para ele, a fé cristã, a mensagem da Bíblia, é mais uma opção entre muitas. Mas nesse ponto, ele está enganado. Terrivelmente enganado. Porque em meio a tantas filosofias de homens, o evangelho bíblico é fundamentalmente diferente. Justamente porque não vem dos homens, vem de Deus. Não foi algo que alguém inventou. No mundo de sombras existe uma luz. No mundo de falsidade existe um Deus que não mente. Em meio a tantas mentiras, esse Deus manifestou a verdade. E em meio a tantas filosofias humanas, ele se revelou. Tem uma foto aqui de uma mulher. Não vai dar para ver, mas essa mulher chama-se Rosaria Butterfield. No início da década de 1990, ela era uma opositora ferrenha aos evangélicos. Ela era, nessa época, doutora em literatura inglesa e ela tinha assumido uma identidade lésbica. Ela morava com a parceira lésbica dela e ela
ela era uma ativista proeminente do movimento feminista. E ela identificava o evangelho bíblico como sendo um dos grandes problemas do mundo hoje, que impede o avanço da humanidade, da sociedade. E ela um dia escreveu uma resposta muito dura, criticando um grupo evangélico nos Estados Unidos. E aí, essa resposta que ela postou na internet, um pastor evangélico respondeu, convidou ela para conversar mais. E ela pensou assim, vou aproveitar isso. Eu vou usar esse cara para entender mais essa direita religiosa tão terrível. Vou usar ele como fonte. Ele vai me ajudar a entender melhor esse veneno que os cristãos acreditam. Então ela começou a frequentar a casa dele. Conheceu a esposa dele também. E ela fazia visitas frequentes e conversava com eles sobre as suas crenças religiosas. E eles pacientemente explicaram as suas convicções. Enquanto isso, ela lia a Bíblia. Ela leu várias vezes a Bíblia inteira para conhecer mais, para poder criticar melhor. Mas, com o passar do tempo, se tornaram amigos. E brilhou a luz no coração dela. Ela acabou virando o casaco, virando de lado. Ela se converteu a Cristo em 1999. E isso significou perder para ela, nas palavras dela, tudo exceto o cachorro. Mas ela ganhou a vida eterna em Cristo. E ela escreveu um livro que conta a história. Eu descobri que está disponível em português também. Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Hoje ela é esposa de um pastor presbiteriano, mãe de 4 filhos, que ela educa em casa. E no tempo livre, autora e palestrante também. Meus irmãos, nós temos aqui em nossas mãos uma mensagem que pode transformar tudo. A verdade que nos dá a esperança da vida eterna. A verdade que conduz à piedade. Temos em nossas mãos uma mensagem que pode reformar uma igreja decadente. Uma mensagem que pode penetrar corações humanos e transformar as próprias estruturas da sociedade. Glória a Deus por isso. Graças a Deus pela maravilhosa mensagem da salvação em Cristo. E graças a Deus porque até hoje Ele está levantando homens e mulheres para anunciar essa verdade que conduz à piedade. Eu não quero nem imaginar como seria a minha vida se não fosse pela intervenção de Deus. Mas eu quero sim imaginar como seria a minha vida se eu conhecesse mais a Cristo. Como será a minha vida? Quanto mais eu conheço, melhor eu vivo. Mais eu sigo Cristo à risca. Quanto mais eu conheço, mais eu antecipo nessa vida a realidade da vida eterna. O que mais eu quero? Eu quero estar envolvido nisso que Deus está fazendo. Levando os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então a minha pergunta para você é isso que você quer também? Você quer crescer em conhecimento da verdade que conduz à piedade? Você quer seguir o exemplo de Paulo e Tito e tantos outros e ser também um servo de Deus nessa grandiosa missão? Então, se você quer, leia a Bíblia. Participe de estudos bíblicos. Frequente a escola dominical. Faça perguntas difíceis para os professores. Queira aprender, queira entender mais. E vamos juntos orar e trabalhar para que sejamos uma igreja que anuncia a todos a verdade que pode transformar São Paulo. Vamos orar. Oh Deus nosso Pai, te damos graças por essa carta que Paulo escreveu um dia para Tito. E te damos graças por aquilo que está escrito ali. E por aquilo a que a carta se refere. A sua revelação
da mensagem de Cristo, que traz a esperança da vida eterna e que conduz à piedade. Piedade que é uma coisa maravilhosa e bela. Piedade que é aquilo que nós precisamos em nosso mundo. Como nós queremos que as pessoas ao nosso redor sejam piedosas, que nossos líderes sejam piedosos. E não são, Pai. Nós somos tantas vezes também. Mas te agradecemos pela tua intervenção que traz essa possibilidade. E agora, nós desejamos crescer no conhecimento dessa mensagem, no conhecimento de Cristo, para que nós sejamos transformados à imagem dele e também que nosso mundo seja impactado. Que se veja em nossos dias mais da realidade do reino eterno de Cristo. Em nome dele que eu oro. Amém.